Antes de começar a narrar rodeio, eu trabalhava montando arquibancada, montava equipamento de som, isso na década de 80, na empresa do Dr. José Oscar Hildebrand, a companhia JO de rodeio. Tudo começou lá como montador de arquibancada. A narração aconteceu na minha vida por acaso. Como eu era funcionário da companhia, e na década de 80 as companhias eram fechadas. Tinha lá os seus peões, os seus touros, os seus profissionais em si. Então era como existem os circuitos hoje, antigamente existia a companhia do Zé Oscar, a companhia do Silvio Meneghello, a companhia do Oridão, do Dácio Pucharelli, do Laurindo Bernardes. E a gente tinha o locutor na época que fazia parte da companhia e uma determinada festa o locutor ficou doente e não pôde ir fazer o evento. E como eu montava o som junto com o Caveira Som, que era o técnico da época, ele pedia para mim sempre passar o som, e eu comecei a narrar umas montarias de bobeira lá, e quando eu fiquei sabendo que o locutor não podia ir na festa, o Dr. Zé Oscar pediu para que eu narrasse o rodeio. Ele falou, ninguém conhece ninguém mesmo, pega o seu mesmo microfone aí e faz. Eu narrei 6 dias, isso foi na inauguração num parque de exposição em Campina da Lagoa, no Paraná, em 1986. A experiência de narrar a primeira vez, chegaram em mim e eu muito preocupado em o que fazer e como fazer. O Caveira então me deu umas fitas de rodeio para eu ouvir, e eu tinha ali por volta de 4, 5 horas para eu ouvir umas fitas e fazer a narração baseado naquilo que eu estava ouvindo. Eu peguei umas fitas do Asa Branca, comecei a ouvir, porque o Asa também narrava para o Dr. Zé Oscar, a companhia JO, e eu ouvi umas narrações do Asa Branca e ia escrevendo no papel. Então, o abrir, o segura, pode pegar, era toda a mesma coisa. Podia ter 200 montarias que iam ser a mesma coisa. E as entrelinhas do rodeio, eu sempre seguia aquilo que eu tinha escrito, o que eu tinha ouvido do Asa Branca na fita cassete. E falaram para mim tomar alguma coisinha para criar coragem. No primeiro dia eu tomei uma dose, no 6º dia eu já estava tomando, era 4 litros e vai caindo no palanque. Tinha que amarrar a cinta no palanquinho. A narração da década de 80 não tinha muita coisa criativa, era mais a parte política, você tinha que falar mais dos organizadores, enaltecer aqueles que estavam fazendo o evento. Afinal de contas, uma vez por ano, era o momento do cara aparecer. Então você só anunciava o nome do animal ali, era meio que estilo Zé do Prato, você tinha que fazer aquela política com quem estava organizando, e narrar a montaria. Narrar o que era? Só, ô menino, segura menino. O Zé do Prato eu tive 2 passagens com ele que muito me alegrou, né? Eu trabalhava com a estrutura do Dr. Zé Oscar e eu saí de Matão, num carnaval de rua, e fui levar arquibancada numa festa que estava acontecendo nas proximidades de Santa Fé do Sul. E era o Zé do Prato que estava narrando o rodeio. Eu tive 2 passagens com o Zé, uma muito bacana, muito engraçada, e a outra até muito emocionante. E eu terminei de montar a arquibancada e eu ia embora. Aí um dos peões lá do Valtim Pereira falou, não, Edinho, fica aí, que tem pouco peão, você monta aí. Eu falei, puxa vida, montar com o Zé do Prato narrando minha montaria, isso vai ser muito, muito emocionante. Dispensei o caminhoneiro lá e fiquei na festa. Aí tinha um intervalo entre um tanto lá para os barraqueiros poder vender. E quando voltou na segunda bateria, minha montaria era a 3ª montaria, em touro. E eu me acidentei, o boi pisou em mim, perfurou o pulmão, quebrou as costelas do lado esquerdo, perfurou o pulmão e eu fui hospitalizado em Santa Fé. E eu me lembro quando eu entrei na sala de cirurgia para colocar o dreno no pulmão, eles me pediram se eu tinha alguém para avisar. E eu passei o telefone do Dr. Zé Oscar, que era o meu patrão. E ele foi no outro dia para me transferir de Santa Fé do Sul para São José do Rio Preto. E o Zé do Prato foi lá me visitar. E o Zé sentou na janela do hospital. E eu me lembro que ele conversava muito com o Zé Oscar e falava, Xará, nós temos que tomar cuidado, Xará. O dia que o rodeio aparecer na televisão, ele corre um sério risco de acabar.
E essa é uma grande preocupação que a gente tem, do rodeio acabar, porque cada dia que passa é mais leis, mais coisas, mais exigências, e o rodeio em si mesmo está ficando para trás. E eu comecei a arriscar montar em touro e montar em cavalo. Se bem que no início da minha carreira, você não tinha opção. Ou você era peão ou você era peão. Mas o peão não era aquele que você escolhia o que você queria montar. E eu levava para o rodeio, na minha bolsa eu levava uma rédea, levava uma corda americana, a espora era a mesma, se fosse montar em boi só travava a roseta, se fosse montar em cavalo era só soltar a roseta. Levava traia de palhaço, que na época eu fazia tourada também, e roupa de garçom, porque eu tinha que levar o dinheiro para casa de alguma forma. Como peão, eu era um ótimo montador de arquibancada, então eu chegava no rodeio. Eu sou peão, você monta em quê? Eu quero montar em boi. Boi já acabou, só tem cavalo. Aí você montava em cavalo. Mas em paralelo, a gente também conversava com o pessoal e falava, vou trabalhar de palhaço aí. E não tinha cachê. A gente conversava com o locutor e o locutor dava uma moralzinha pra gente lá, a gente passava o chapéu na arquibancada e arrecadava uma grana. Terminava o rodeio, ia para a barraca e trabalhava de garçom até amanhecer o dia, para ganhar alguma coisa e levar para casa. A diferença de narrar rodeio da década de 80, quando eu comecei para cá, é que na década de 80 existiam poucos nomes. Os mais famosos eram o saudoso Donizete Alves, Barra Mansa, o saudoso Zé do Prato, quem mais que a gente tinha? Valtemir Campos, Paulinho Pena Branca. Esses caras sempre foram os consagrados da época. Então era difícil, não tinha espaço. Quando surgiu a nova safra de locutores, que veio da geração Asa Branca, Tony Carreiro, e muitos outros foram se infiltrando e tentando narrar. Muitos tentaram, poucos se mantiveram e poucos seguiram carreira, porque o mercado era bem fechado mesmo. Tinha bastante rodeio, mas os rodeios queriam os grandes nomes, né? Toda festa queria os locutores de ponta. Não tinha espaço para ninguém. Amadorismo não existia. Ou o cara era bom, ou ele não trabalhava. Tanto é que eu digo que o cantor de antigamente gravava um compacto, que se fosse sucesso o compacto, ele gravaria o LP, com todas as faixas. E para o cara se tornar um locutor de rodeio, primeiro ele tinha que viajar com a companhia, ele tinha que fazer narração dos burrinhos, que tinha antigamente o tal do burrinho, mesa da amargura, pega do garrote, para depois chegar à noite, o locutor oficial, lá pelas últimas montarias, lá pela 95ª, ele deixava você narrar umas 2 montarias, mas também meio que não deixando, meio que não gostando da ideia, né? Porque dizia-se o que é bem natural hoje. Estava criando cobra e essa podia te picar. Eu acredito que hoje narrar rodeio é um fator que vai amizade, indicação e moda. Então eu acho que tem muitos companheiros meus, eu graças a Deus eu sou muito bem relacionado com todos os profissionais do rodeio e todos os bons profissionais, a gente se respeita e eu acredito que está bem mais fácil. O recurso tecnológico hoje facilita um pouco o trabalho dos novos locutores. Existem alguns locutores que talvez não conheçam um rodeio de fio a pavio, como a gente fala, porque eu conheço o rodeio, eu chego na quinta-feira numa festa, só de olhar a estrutura, só de olhar o andamento da organização, a gente já sabe como vai acabar. Então eu acredito que hoje, a molecada de hoje que está surgindo aí, está com muito gás, muita potência, e essa molecada está fazendo rodeio para a nova geração também. O Piracicabano tem 30 anos de estrada e às vezes eu não atinjo o alvo que essa molecada mais nova aí, meus amigos mais novos aí estão atingindo, que é a galera universitária, que é uma pegada diferente, né? Então até cada um usando a sua gíria, hoje você tem o seu slogan, a sua marca, e é legal isso aí, eu acredito que hoje está bem mais fácil.
Eu acredito que na minha jornada, todas as festas que eu passei tiveram algo que marcou. Mas não tem, eu acho que qualquer um que narrou Barretos, qualquer um que entrou dentro daquela arena, aquilo ali é místico, aquilo lá tem um negócio que eu não sei. Você pode ter 200 anos de rodeio, você pode ser um veterano, você desceu aquela rampa atrás dos bretes lá, começa a dar um frio na barriga, vontade de ir no banheiro. Eu não sei se é porque é Barretos. No meu ponto de vista, ela não é uma festa monstruosa, porque eu sempre digo que o rodeio ele é muito mais difícil do que um show de um artista. Porque o cantor ele tem um repertório, se ele estiver em Cuiabá, se ele estiver no Iapoque, no Chuí, o repertório é o mesmo, música vai ser sempre no mesmo tom, vai ser o mesmo cenário, etc. O rodeio não, o rodeio é diferente. O rodeio você tem que viver o momento. Nunca um boi e um cavalo vai pular do mesmo jeito. Então você tem que viver o momento. E eu acredito que o Barretos, a mística que existe na estrutura, no nome Barretos, eu acho que tanto ela é assustadora, como ela é do bem também, ela te dá um astral legal. Quando você termina ali, eu acho que você fica com a sensação de missão cumprida. Bom, existem festas que a gente, como diz o ditado, você adquire uma cadeira cativa. Você abre um leque de amizade, e aí já não é só com o presidente, é com a família, enfim, você se torna um cidadão daquela cidade. Eu sou muito grato a essas comissões que acreditam no meu trabalho, que acreditaram, e que ao longo de... Você fez mais que 2 vezes numa cidade, eu acho que isso aí já é uma glória. Eu sempre digo, o importante não é você fazer uma festa, o importante é você voltar nela. Então, você voltando é sinal que você conquistou o seu espaço ali, ou pelo menos fez alguma coisa bacana. Falar desses campeonatos aí é dar um tiro no pé, né? Porque na mesma hora que você pode estar elogiando, você fala mal, daí a pouco você está dentro dele, daí a pouco o cara não quer nem te ver mais. Eu nunca fui convidado para participar de um campeonato. Eu não sei se os organizadores dos campeonatos não gostam do meu estilo ou eu não tenho o perfil dos campeonatos. Porque também eu sou meio chucro também, eu acho que com 30 anos de rodeio, eu acho que você pôr um cabresto num burro velho para puxar ele e levar para onde você quer é meio difícil. Mas também não sou tão radical também que eu não possa cumprir as regras. Tanto que eu já participei de todos os campeonatos, né? E eu só tenho que falar bem deles. Às vezes eu fico pé de raiva aí porque você está numa festa há N anos lá, o campeonato entra e o campeonato já tem a equipe dele lá e tira a gente. Aí você xinga um pouco os organizadores do campeonato, mas aí daí 2 semanas para frente você está junto com eles lá novamente e acaba sendo tudo uma família. Muda-se o rótulo, mas o produto é o mesmo. Bom, o atraso do rodeio já começa pelo presidente ou pelo prefeito da cidade. Porque sempre tem um assessor lá, tá tudo afinadinho para começar, vem o cara correndo lá e fala, espera um pouquinho que o prefeito não chegou ainda. Espera só um pouquinho, o presidente foi ali tomar banho e já vem. No meu ponto de vista, o rodeio só não foi para televisão ainda, ao vivo, porque não tem essa organização de marcar e começar. Se você está no shopping, você vai no cinema, você sabe que o filme vai começar às 8, às 10 ele vai acabar. O rodeio deveria ser assim também. Mas hoje também o público também, né? O público, sei lá se não está muito interessado no rodeio, está mais preocupado com o show, porque você marca para começar o rodeio às 9, às 10 a moça vai tomar banho ainda, passar o perfume para ir para o rodeio. Então 11h30 ela está entrando no estacionamento. Mas se o povo do rodeio começar, apesar de que o rodeio já começa devendo, né? Então ele fica esperando bilheteria. Então ele tem que esperar da gente ali para começar. Mas se o povo tiver personalidade, falar, meu rodeio começa às 20h30 ou às 21h e começar, o povo vai acostumar a chegar. Quem gosta de rodeio vai chegar para assistir. Então isso aí vai muito da organização. Eu acho que se tiver uma boa organização, o rodeio vai começar no horário combinado.
Bom, fato engraçado que aconteceu, entre tantos que eu já presenciei, já vivi, eu acho que foi uma vez em Pirajuí, num rodeio indoor. Estava tendo um rodeio indoor e nós fomos fazer. Eu trabalhava na época com a Estância Sabiá Rodeio, do Primo Novelli de Catanduva. E eu estava todo bonitinho, a carteira parecia um X-tudo no bolso, porque o legal naquela época é que a gente tinha a carteira mais gorda, parecia que a carteira era que fazia a bunda do cowboy. E eu estava narrando um rodeio de cavalo, e justo naquele dia, na minha mala tinha sempre duas cuecas, né? Era uma no corpo, a outra no vitrô do banheiro, porque você tomava banho, lavava e largava. A situação não estava tão bacana, não dava para comprar 3. E naquele dia, por cargas d'água, não deu tempo de lavar uma e tal, e eu fui só com a calça, sem a cueca. E tava com a camisa por dentro, tudo bonito e tal. De repente um cavalo saiu pulando, um cavalo do Moacir Doce, e eu encostei na arena. Encostei na arena que o cavalo passou muito rente. Mas a carteira era desse tamanho no bolso, a pata do cavalo bateu e rasgou o bolso da calça. Já arrancou o bolso com a bunda de fora, só restou puxar a camisa e terminar lá mais as 20 montarias que faltavam, tomando um ar mais fresco nas portas dos fundos. Eu acho que esse lado cômico que eu tenho, ou que as pessoas acham que eu tenho, sei lá se eu tenho, eu tive, durante um tempo, eu trabalhei em circo. Eu tive a honra de viver um mundo muito mais louco do que o rodeio. Que o circo, quem conhece o circo, quem viveu no circo, sabe o que é uma loucura. É aquele negócio de família, porque no circo é realmente uma família. Ali, quando ganha, todos ganham, quando não dá nada, todos estão no prejuízo. E eu tive o prazer de fazer uma temporada no circo e aprendi muito. Eu acredito que o circo ensina muito, porque na mesma hora que você é o artista do trapézio, você está lá na porta do circo vendendo pipoca, porque você é funcionário seu. Então, eu aprendi muito, os ganchos das brincadeiras, as tiradas com os humoristas. Tem muito humorista que às vezes me pergunta, o que eu devo fazer e tal. Eu falo, mas quem sou eu para ensinar? Mas tá bom, pelo menos eu dou alguma dica, alguns seguem a dica, e às vezes dá certo. Então, e eu aprendi no circo que você tem que se entregar à brincadeira. Você está ali para pagar mico mesmo, não tem dessa de meio termo. Ou você entra e se entrega na brincadeira, ou não participa dela. Porque a qualquer momento você pode sair molhado, você pode sair sujo, você pode cair, você pode escorregar, um cara pode colocar uma peruca em você, um vestido, uma calcinha, uma cueca. Então eu acho que essa parte cômica que eu carrego, eu herdei do circo. Apesar de que eu sou uma pessoa muito bem-humorada também. Eu acho que o diferencial do meu trabalho é não ter frescura. Eu chego, se tiver 10 montarias para mim narrar, eu narro. Se tiver uma só, eu narro também. Se tiver a festa inteira para narrar sozinho, peço a Deus proteção e entro lá. Mas eu não busquei assim uma marca, tipo, num estilo musical, num estilo de vestir. Eu já fui do cabelo comprido, já tive calça apertada, bota de bico fino, calça boca de sino, sapato plataforma. Enfim, eu acho que eu passei por todas as tendências da moda. O cara aparece na televisão, nós achamos que é legal, nós vai copiando. Então, de Chitãozinho Chororó na época do cabelo comprido, Gustavo Lima de bota de bico fino, nós já passou por tudo. Quando eu pego o microfone e entro para narrar o rodeio, é interessante porque às vezes numa queima de fogos, numa abertura, numa oração, eu tenho a minha religião, e acredito que eu recebo uma luz divina, porque às vezes eu ouço a gravação do que eu fiz e são palavras que não é do meu cotidiano. Eu nunca gostei de pegar o papelzinho da queima de fogos que falava, agora vai ser a pombinha, agora vai ser a cachoeira, não sei o quê. Porque eu deixava fluir a emoção. Então,
a inspiração vinha, eu ia falando aquilo que realmente o meu coração estava sentindo. E envolvendo os nomes das pessoas que ali estavam trabalhando. Então, eu acredito que é um momento único daqueles minutos que você fica ali. Então, eu acho que é uma luz de Deus que vem ali. Rodeio, o que falta? A gente volta lá naquela pergunta lá atrás, ou naquela resposta que eu dei. Organização. Falta organização. Existem festas mega, super, hiper organizada em determinado setor, falha no outro. Mas eu acho que também que se for muito organizado não vai funcionar no Brasil, porque o rodeio brasileiro ele tem essa essência mesmo da coisa meio bagunçada, meio atravessada e acaba dando certo. Eu acho que se a gente for colocar muito certinho a coisa não vai funcionar. Mas eu acho que o rodeio falta mais o povo largar de frescura e viver mesmo um mundo rural.